As cidades possuem em seus espaços públicos obras que, não por acaso, estão ali para lembrar algo. Ter estátuas ou bustos compondo o ambiente urbano é um costume antigo, mas que ainda hoje permanece presente na composição da cidade e da paisagem urbana. Recentemente, vários monumentos ao redor do mundo e aqui no Brasil tiveram suas figuras e significados questionados. Esculturas que aparentavam representar ideais heróicos revelam um passado de violência e opressão. E na cidade do Recife, quais monumentos podemos debater acerca de sua história ou de sua estética? Vamos começar com a estátua do alemão Maurício de Nassau. Seu monumento está na atual Praça da República, no bairro de Santo Antônio, onde possui um importante conjunto monumental, incluindo edifícios e esculturas. Bem, Nassau é até hoje uma figura polêmica, né, na história do Brasil. De fato, ele digamos assim, construiu, né, uma cidade mais urbanizada, né. Se diz que foi a primeira cidade de caráter assim, planejado, né, a primeira cidade das Américas, né. Trouxe um grupo de artistas, né, uma missão científica, né, digamos assim, e isso o deixou imortalizado, né. O legado que ele, na questão arquitetônica do Recife, né, todo aquele planejamento, porque se a gente olhar aquilo ali é tudo muito bonito, né, mas tem o outro lado da moeda, que não é bacana. O movimento negro unificado, ele vem à tona esse debate das figuras, e tem seus nomes exaltados de pessoas, né, que não são negras, também não são de origem miscigenadas, né, são de origem do colonizador, são de origem europeia. Então, esse mito de Nassau ele surge muito em decorrência da independência, né, do pós-independência. Então, se queria, depois de 1822, se criar uma ojeriza, digamos assim, à herança portuguesa, à colonização portuguesa. Então, Nassau ele foi um oásis, ele era um cara que vinha de uma república capitalista, né, que poderia ter implantado aqui, não é uma outra coisa, né? E teríamos hoje em dia um outro presente. Durante a ocupação holandesa, você tem duas coisas que foram mantidas nessas relações da companhia com o Brasil: a monocultura e a escravidão. Então, se os holandeses tivessem ficado aqui e continuasse um mundo de monocultura e escravidão, possivelmente a gente ia estar do jeito que está. Não seria muito diferente, não. Eu percebo que mesmo tendo essa problematização, né, a pessoa continua sendo historicamente reconhecida como benfeitor. Quem criou o Nassau dessa maneira, né, como um mito, foi uma época extemporânea a ele próprio, né, sobretudo no século XIX no Brasil, na época dos institutos históricos, enfim. Nassau ele passa incólume, né? Ele, apesar de ter tido uma formação humanista, o Alencar até fala que ele era humanista, mas negreiro, né? Ele foi seduzido pela escravidão, pelo comércio de escravos, porque o comércio de escravos na era moderna, ele faz parte do sistema capitalista. Não é? Muito do que a gente é hoje, se a gente for ver nos nossos antepassados, teve alguém que foi conivente com a escravidão, que ganhou alguma coisa em função da escravidão. Isso é uma chaga indelével, né, na nossa sociedade. Então, cabe a gente lidar com todo esse passado, né, e não reproduzir, né, em atitudes, né, em práticas, enfim. E assim, a gente só percebe essa questão de exaltar nome de certas figuras de algum tempo para cá, quando explode, tem esse boom de Revolução Negra, né, novamente. Porque isso acontece desde sempre. A estátua, ela tá ali, ela tem uma representatividade social, né, uma ideia dela, né. Se tem uma ideia de Nassau, Maurício Nassau, né, você vê que tem um cercado. Ela está no chão, mas ela tem um cercado. Como quem diz assim, não me toque, né? Não interaja, não é esse meu objetivo. Né? Meu objetivo é só mostrar a história que eu fiz aqui na cidade. Eu acho assim que não é merecido. Apesar de tudo que foi deixado, eu acho que essas pessoas não poderiam estar representadas.
em forma de monumento. Ó, fez parte da história, mas mostrar o outro lado também. Ter essa preocupação. Porque quando se trata da história do Brasil, só se mostra o lado bonitinho da coisa. O que rolava por trás, o que acontecia por trás, não se fala. Tenta se negar, não é? Abafar. O abolicionista Joaquim Nabuco também entrou na discussão, principalmente pela sua escultura na praça de mesmo nome. Bom, Joaquim Nabuco, ele é uma figura muito controversa da história brasileira. E ele percebe que era muito importante ele ter um mote, não é, político para ele entrar na política, para ele batalhar. E era o momento da escravidão, ele tinha vivenciado esse passado dele no engenho, ele tinha essa sensibilidade com esse tema, e ele adota, então, como estratégia política mesmo, a questão da escravidão. E aí ele começa a se destacar, ele se une a alguns abolicionistas da época que já tinham expressão, não é? Como, por exemplo, José do Patrocínio, como André Rebouças, já que ele era parlamentar, bem apessoado, falante, bonito, branco, ele aparece como uma figura que vai, então, transmitir o ideário abolicionista para essa sociedade. Mas, como todo herói, ele precisa ser construído. Um herói, ele não aparece do nada. Tempos depois, e aí sim vem o grande momento de transformação de Nabuco no herói, que é com Gilberto Freire na década de 40. Ele alça Nabuco ao panteão de herói do trabalho, contra a escravidão, a favor do trabalhador. É esse discurso de Freire que emplaca, né, na historiografia. Mais recentemente, então, outras leituras foram feitas mostrando a complexidade da figura dele. Não era anjo, nem era santo, nem era o herói. Tá? Ele era um homem fruto das ideias do tempo dele, carregando todas as contradições do seu tempo. A estrutura em si, né, ela tem uma composição piramidal, né, e no topo da pirâmide, né, tá lá o Joaquim Nabuco, né? Ele está com o braço estendido para frente, esse braço estendido pode significar um discurso que ele está fazendo ou ele está apontando caminhos. O Nabuco está dando um passo à frente, está significando que ele está à frente do tempo dele. A diva, né, ali, a musa, né, aquela musa com uma coroa de flores, né? E está colocando uma coroa de louros nos pés de Nabuco. O que é uma coroa de louros? A coroa de louros ela é da época grega e romana, né? Costumava-se entregar a coroa de louro aos generais que venciam batalhas, grandes guerras. Isso significa que o grande general, né, da abolição ganhou a batalha. E mais embaixo, por último, vem o escravo. Ele é bem magro, né? As costelas do escravo, a gente vê mesmo que as costelas aparecem. O escravo, né? Que rompeu os grilhões. Ele não está numa posição em pé, o escravo. Além dele estar mais baixo do que Nabuco, mais baixo do que a Deus, ele está ajoelhado. Ajoelhar, se você for para o dicionário, né? Significa súplica, humildade, penitência. Isso daí vai na contramão de todos os estudos que mostram as grandes manifestações e a grande resistência empreendida pelos escravos, né, pelos escravizados naquele momento. Né, porque Joaquim Nabuco foi retratado daquela forma. Né? Se também, não somente ele teve um papel importante na questão da abolição, né, da escravidão. Então, se você faz a leitura dessa estátua aqui, o que ela quer dizer é que quem conseguiu tudo foi Nabuco, ignorando totalmente a história que se passou nas senzalas, nos quilombos, né, nas articulações de ex-escravos que compravam escravos para libertá-los, nos clubes, como o Clube do Cupim, aqui, com a participação de ex-escravos também. A realidade de que existe um racismo, um preconceito, mesmo que sutil, de exaltar figuras, ou um nome importante, claro, Joaquim Nabuco, né? Aí se tem Zumbi dos Palmares, mas tem outras figuras também, né? Em Gangazumba, não se tem somente Zumbi, Dinga também,
tem várias, né? A figura de Malunguinho em si também, e do lado, na questão mais contemporânea, vamos dizer assim, né? Joaquim Nabuco, tem Solano Trindade, né? E outras figuras. Mas, assim, no meio desse leque, a gente percebe, infelizmente, ainda só a exaltação, né, de pessoas que a história faz com que a gente pense que foram benfeitores, mas que geralmente, obviamente, são pessoas brancas, né? Então, na verdade, essa estátua obscurece um lado da história completamente, assim como o herói Nabuco, a construção do herói Nabuco também obscurece essa luta. E é por isso que os grupos organizados do movimento negro têm críticas a fazer, e críticas razoáveis a fazer, porque no que você constrói o herói Nabuco, você tira dessa parcela que tanto batalhou, tanto lutou e se organizou pela sua liberdade, o direito de aparecer na história e de ser registrado nos livros como tendo tido uma resistência. Talvez, no caso de específico de pessoas que se envolveram no tráfico, alguma atividade pedagógica, né? Atividades extra-classe pudessem ser feitas em loco, né? Eu acho que uma política de educação, uma estratégia pedagógica, né? Em loco seria interessante para você fazer o contraponto. A gente chega em duas leis federais. Uma lei, a 10.639, ela é de 2003, e a 11.645, ela é de 2008. A de 2003, a 10.639, ela é de História e Cultura Afro-Brasileira, e a 11.000 é de História Indígena. Só que aí, quando a gente vê essas duas leis, que são para a educação de base, do ensino básico até o ensino superior, né, a gente percebe que ele não funciona tão bem como deveria funcionar, porque se ele funcionasse, essas esculturas teriam muito mais visibilidade e entendimento a respeito do que são e do que elas representam, do que realmente acontece no dia a dia. Porque é o seguinte, a gente não pode destruir a história, porque queira quer não, ela traduz, ela representa, não é, um pensamento de determinada época. Não sei se destruir seria suficiente para você apagar as consequências da escravidão, e aí eu falo no caso do Brasil, né? As práticas, a gente tem práticas escravistas no nosso dia a dia que a gente muitas vezes não percebe. Criasse um museu dessas peças que não há sinceridade nela, em retratar, compromisso em retratar realmente a realidade, porque agride. À medida que ele não é realista, no sentido de representar o povo, de retratar o povo, torna-se agressivo. Então, um determinado grupo pode olhar para uma peça dessa, eu vou intervir. Você está reutilizando a imagem, redefinindo a imagem. Isso, embora seja muito paradoxal, né? Isso é uma coisa que você não, mas ele está danificando o objeto, sim, está danificando, mas está dando um outro significado, né? Mostrando que tem alguém, ou um massa, ou um grupo indignado com coisa. É intervenção. Né? Cria uma mensagem, cria. A gente sabe que tem importância, que a visibilidade do monumento é para ele estar ali por conta de uma representatividade, né? De luta, de resistência, de história. Porque se a gente não perceber essa ausência da visibilidade, da representatividade, a gente vai continuar sofrendo esse processo de invisibilidade social, né? E acho também que poderiam, né, serem criados outros monumentos de identidade cultural, né, étnico-cultural, que a gente sente falta de figuras importantes que não estão presentes fisicamente, né, nos monumentos. Os atos das massas exploradas e oprimidas contra monumentos da classe dominante também fazem parte de uma página da história que não deve mais ser silenciada ou apagada, pois suas novas leituras e atos fazem parte das ações, do pensamento e de um sistema pedagógico dos tempos atuais.
Obrigado.